Oi, pessoal, eu sou a professora Cláudia e o nosso assunto hoje é identificação dos átomos. Então, nós vamos usar o modelo de Rutherford para o átomo. Esse modelo diz que o átomo ele é dividido em duas partes. O núcleo, que é a parte central, onde se encontram os prótons, que são as partículas positivas, e os nêutrons, as partículas que têm carga nula, tá? E a eletrosfera, que fica ao redor do núcleo, que é onde se encontram os elétrons, que são as partículas com carga negativa. Nós podemos fazer uma pequena comparação entre essas partículas com relação à massa e à carga. Então, massa relativa. Se nós formos comparar a massa do próton e do nêutron, nós podemos falar que a massa dele é 1 para 1, ou seja, são massas iguais. Como assim massa relativa? Vamos supor que a massa do meu corpo é 50 quilos e a massa do Quimilinho 50 quilos. Então, significa que a nossa massa, a massa do nosso corpo é igual, ou seja, a proporção é 1 para 1. Tá? Se a massa do meu corpo fosse 100 quilos e a dele 50, qual seria a proporção? 2 para 1, porque a massa do meu corpo seria o dobro da massa do corpo do Quimilinho, certo? Então, no caso dos prótons e dos nêutrons, a massa dessas partículas são iguais, por isso a proporção é 1 para 1. Eu não posso falar que a massa é 1 quilo, tá? Eu estou falando que existe a mesma proporção. Agora, a do elétron em relação ao próton ou ao nêutron é 1 sobre 1840. O que significa isso? Então, vamos imaginar que esse livro aqui está representando um próton, tá? E que esse livro tem 1840 páginas. Se eu tirar uma página, ela corresponde ao elétron, a massa do elétron. É uma página em relação a 1840. Então, o elétron é 1840 vezes menor, mais leve do que a massa do próton ou do nêutron, certo? Agora, com relação à carga. Então, o nêutron, ele não tem carga, a carga dele é nula. O próton é positivo e os elétrons são partículas negativas, tudo bem? Então, algumas nomenclaturas importantes. Número atômico. O número atômico, gente, é a parte mais importante do átomo. É o número de prótons que existe no núcleo do átomo. É uma característica individual, como se fosse a nossa identidade. Cada pessoa tem uma RG. Não existe uma pessoa com um número de RG igual a de outra, tá? Isso é uma partícula característica para o elemento químico. Tá? E a gente representa o número atômico pela letra Z. Então, nós podemos escrever que o número atômico é igual ao número de prótons. Então, nós vamos usar P para representar próton, tudo bem? O número de massa é a soma do número de prótons e nêutrons existentes num átomo. Então, a gente pode escrever assim, ó, que o número de massa é igual à soma de prótons mais o número de nêutrons. Então, eu estou somando o número de partículas, tudo bem? E qual é a definição de elemento químico? É o conjunto de todos os átomos com o mesmo número atômico. Então, se eu escrever assim, eu tenho o elemento químico hidrogênio, que tem número atômico 1, número de massa 1, tá? E o elemento deutério, que tem número atômico 1 e número de massa 2, tá? Esse elemento chama-se deutério. E existe o elemento trítio, que tem número atômico 1 e número de massa 3, tá? Então, aqui é o trítio. Então, veja, ó, como o número atômico é o mesmo, significa que esses três elementos representa o hidrogênio. Olha, mas por que então que tem o nome de deutério e trítio? Porque a única diferença está no número de massa, tá? Então, esse aqui tem número de massa 1, número de massa 2, número de massa 3. Mas como o número atômico é o mesmo, lá no núcleo eles vão ter um próton. Então, trata-se do mesmo elemento. O que eles vão ter de diferente lá no núcleo?
nêutrons. O número de nêutrons deles serão diferentes. Então, vamos aprender a calcular o número de nêutrons dos elementos, tá? E fazer essa representação que eu acabei de mostrar, ok? Pessoal, então vamos ver como é que a gente representa o símbolo de um elemento químico usando os números de massa e número atômico. Então, aqui a gente vai escrever o símbolo do elemento químico. Lembre-se, quando esse símbolo for representado por uma única letra, essa letra é maiúscula. Quando for por duas letras, a primeira letra é maiúscula, a segunda é minúscula, tudo bem? Aqui em cima a gente vai representar o número de massa e aqui embaixo o número atômico. Então, nós temos aqui, por exemplo, o hidrogênio, tá? Então, o hidrogênio, o símbolo dele é H. Então, veja, qual é o número de massa? 1, é o número que está aqui em cima. O número atômico, 1. Então, para a gente achar o número de prótons e elétrons, lembre-se, número atômico, ele indica quantos prótons tem no núcleo. Se o número atômico é 1, ele tem um próton, tá? E para a gente calcular o número de elétrons, então verifique o seguinte, ó. Esses exemplos que eu estou dando representam átomos neutros. Quando nós temos átomos neutros, o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Então, o número de cargas positivas e negativas são iguais para os átomos neutros. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre os íons, que são partículas que podem ter carga ou positiva ou negativa. Por enquanto, apenas átomos neutros. Então, se o próton é uma partícula positiva e nós estamos falando de um átomo neutro, tá? Então, o número de partículas negativas tem que ser igual, então ele vai ter um elétron, tudo bem? E para a gente calcular o número de nêutrons, como é que a gente faz? Nós vimos há pouco que o número de massa é a soma de prótons mais nêutrons. Para eu calcular o número de nêutrons, basta eu passar o número de prótons para o lado de cá subtraindo, tá? Então, vai ficar assim, A menos P, tá? Igual ao número de nêutrons. Então, A é o número de cima, P é o número de baixo. Então, aqui eu vou fazer 1 menos 1. Então, quantos nêutrons o hidrogênio tem? 0. Esse aqui é chamado de hidrogênio leve, tá? Agora aqui, ó, número de massa desse elemento. Esse elemento é o sódio. Cuidado, como ele é representado por duas letras, eu não posso escrever o sódio assim. Isso aqui não é uma letra minúscula, é uma letra maiúscula escrita pequena. Então, isso aqui tá errado, tá? Então, esse é o sódio. O número de massa dele, 23, tá? Que é o número de cima. O número atômico é esse de baixo, então, 11. O número atômico é igual de prótons e vai ser igual de elétrons, porque se trata de um átomo neutro, tá? E o número de nêutrons? Eu vou fazer a conta A menos P. A é 23, P é 11. Então, eu vou fazer 23 menos 11. Então, são 12 nêutrons, tá? O próximo exemplo é o cálcio. Então, veja, ó, eu não posso escrever o símbolo do cálcio assim, tá errado, certo? Número de massa, 40. Número atômico, 20. Número de prótons, 20. Por se tratar de um átomo neutro, ele vai ter 20 elétrons. Então, lembre-se, nos átomos neutros, o número de cargas positivas e negativas são iguais. E que conta eu faço para calcular o número de nêutrons? Eu vou fazer o número de massa, que é 40, menos o número de prótons, 20. Então, eu tenho aqui 20. Mas, e se não fosse um átomo neutro, como que seria a representação? Por exemplo, ó, se eu estivesse falando do íon sódio, ele ia ter um sinal de mais aqui. Se fosse o íon cálcio, seria 2+. Então, por isso que eu sei que é um átomo neutro, porque ele não tem nenhuma representação, nenhum sinal de mais ou de menos. Ó, o cloro, se fosse um íon, ele teria uma carga negativa, Cl-, tá? Então, aqui não tem sinal nenhum, então representa um átomo neutro. Número de massa, 35. Número atômico, 17. São 17 prótons e 17 elétrons. Que conta eu faço para descobrir quantos nêutrons ele tem? 35 menos 17. Então, são
18 nêutrons. Tudo bem até aqui? Então vamos falar um pouquinho das semelhanças que existem entre os átomos e as suas partículas. Então vejamos, ó, nada de pane. Isótopos são elementos que apresentam igual número de prótons, P, e diferente número de massa, certo? Então, iso significa igual. Isóbaros são elementos que têm o mesmo número de massa, ó, que a gente representa pela letra A, e diferente número de prótons. Isótonos, N a gente usa para representar nêutrons. Então, os isótonos são aqueles que têm igual número de nêutrons e diferente número de prótons, tá? Ou diferente número atômico. Não se esqueçam, número de prótons e número atômico é a mesma coisa, certo? E isoeletrônicos são espécies que apresentam igual número de elétrons. Então vamos verificar. Lembre-se que o número atômico é embaixo, o número de massa é em cima. Aqui nós temos o hidrogênio leve, deutério e trítio. Olha o número atômico deles, é o mesmo, tá? Se você for calcular o número de nêutrons, então lembre-se, o número de nêutrons é A menos P. O P é a mesma coisa que Z, então meu número de cima menos o de baixo. Então aqui tem 0 nêutrons, aqui 1 e aqui 2 nêutrons. O que eles têm igual? Número de prótons. Então essas três espécies são isótopos, tá? Mesma coisa o oxigênio, número atômico é 8, número de massa 16, 17 e 18. Vamos calcular os nêutrons. Aqui são 8 nêutrons, aqui 9 e aqui 10. Então, essas três espécies são isótopos. Então, nós temos aqui, ó, esses três são isótopos entre si e esses três são isótopos entre si. Eles apresentam o mesmo número atômico. Agora aqui, ó, o que essas espécies têm igual? Ó? Potássio e cálcio. O número de massa, ó, número de massa é 40, então eles são isóbaros, tá? Então lembre-se, ó, isóbaros, mesmo número de massa. O número atômico é diferente, ó. Então aqui, ó, diferente número atômico. Para a gente calcular o número de nêutrons, é só subtrair. Então, aqui tem 21 nêutrons e aqui são 20 nêutrons. Então, são isóbaros. Aqui também, ó, cálcio, escândio e titânio. Olha aqui o número de massa, ó, 42, 42, 42. Número de nêutrons. Aqui são 22 nêutrons, aqui 21 nêutrons e aqui 20 nêutrons. Então, essas espécies são isóbaros, porque eles apresentam o mesmo número de massa, tá? Agora aqui nós temos, ó, o cloro e o cálcio. O número de massa é diferente, o número atômico é diferente. Mas vamos calcular o número de nêutrons. 37 menos 17, 20. 40 menos 20, 20. Então, veja, o número de nêutrons é o mesmo. Então, eles são chamados de isótonos, tá? Mesmo número de nêutrons. Carbono e boro. Então, veja, número de massa diferente, número atômico diferente. Mas faça a subtração. 6 nêutrons aqui, 6 nêutrons aqui. Então, carbono e boro são isótonos, certo? Os isoeletrônicos nós vamos falar assim que concluirmos a definição de íons, tudo bem? Um cátion, ele vai ser formado quando um átomo neutro perde elétrons. Então, a gente vai partir sempre do átomo neutro, tá? Se ele vai perder elétrons, ele vai passar a ter mais prótons do que elétrons. Por quê? O átomo neutro, o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Então, veja, o número atômico do sódio é 11. Então, ele vai ter 11 prótons e ele vai ter 11 elétrons. Por que a gente chama de átomo neutro? Porque o número de cargas positivas, que são os prótons, é igual ao número de cargas negativas, que são os elétrons. Somando, a carga dá zero. Então, a gente diz que o átomo é neutro. Esse elemento químico, quando ele vai fazer uma ligação química, que a gente vai ver no próximo vídeo, você vai ver que ele pode perder um elétron. Quando ele perde esse elétron aqui, ele vai virar um cátion. Por quê?
Mesmo ele perdendo elétrons, o número atômico dele não muda. Logo, o número de prótons também não muda. O que vai mudar são os números de elétrons. Então, ele tem aqui, ó, 2, 4, 10 elétrons. Então, veja, ó, 11 prótons, positivo, mais 10 elétrons que são negativos, vai sobrar uma carga mais 1. Então, esse elemento aqui, ele vai ter uma carga positiva e a gente chama de cátion, tá? Então, ele tinha 11 elétrons quando era átomo neutro. Passou a ter 10 elétrons no cátion, certo? O magnésio, então aqui nós estamos falando do átomo neutro, significa que ele tem 12 prótons, que são partículas positivas, e 12 elétrons, ó, que foram distribuídos aqui segundo o diagrama de Linus-Pauling. Eu vou deixar o link aqui para você revisar como que é essa distribuição de acordo com o diagrama de Linus-Pauling. Então, ele tem 2 mais 2, 4, 10, 12 elétrons, que são partículas negativas. Então, a carga dele é 0. Numa ligação química, ele pode perder 2 elétrons. Então, se ele perde esses 2 elétrons, essa última camada aqui, ela não vai ter mais. Mas o número atômico não muda, e o número de prótons também não. Então, ele vai ter 12 prótons. Mas ele passou a ter, ó, 10 elétrons, 2 e 2, 4 e 6, 10. Então, por que que ele é um cátion? Porque o número de cargas positivas menos o de cargas negativas, ó, vai dar mais 2. Então, ele tem ele é um íon positivo, por isso ele é um cátion. Agora veja, ó, o Na+ e o Mg2+, eles têm o mesmo número de elétrons, ó, são 10 elétrons. Então, essas espécies aqui nós chamamos de isoeletrônicos. Eles são isoeletrônicos porque esse cátion e esse cátion têm o mesmo número de elétrons. Agora, quando nós temos um íon negativo ou um ânion, como é que se forma isso? Ele vem de um átomo neutro que recebe ou que ganha elétrons. Nesse caso, o número de elétrons vai ser maior do que o número de prótons, tá? Então, vamos ver o exemplo do oxigênio. Número atômico, 8. Então, significa que ele tem 8 prótons e 8 elétrons, porque nós estamos partindo de um átomo neutro, tá? Então, são 8 partículas. Então, ele tem, ó, 8 cargas positivas, 8 cargas negativas. Total de carga, 0. Por isso, átomo neutro. Ele pode ganhar até 2 elétrons, porque aqui no subnível P, eu posso colocar até 6 elétrons. Esse aqui só tem 4. Então, se ele ganhar 2 elétrons, o que acontece? Ó, o número atômico é 8. Então, ele tem 8 prótons, tá? Agora, quantos elétrons? Ele passou a ter 10 elétrons. Então, veja, ó, 8 cargas positivas, 10 negativas. Então, ele tem 2 cargas negativas aí a mais. Então, ele virou um ânion, que é uma espécie de carga negativa. E o nitrogênio? O nitrogênio, o número atômico é 7. Então, o átomo neutro tem 7 prótons e 7 elétrons. Então, são 7 cargas positivas, 7 negativas. Total, 0. Por isso, ele é neutro. Mas, essa espécie aqui, ele pode ganhar 3 elétrons. Porque, ó, o subnível P cabe até 6. Ele só tem 3. Então, se ele ganhar 3 elétrons, ele vai ficar estável. Ao ganhar 3 elétrons, o que acontece? Ó, o número atômico não muda, continua sendo 7. Mas ele passou a ter, ó, 2 e 2, 4 e 6, 10 elétrons. Então, veja, ele tem 7 prótons, positivo, 10 elétrons, negativo. Fazendo essa conta, menos 3. Então, ele se transformou num ânion, que é uma espécie negativa. Essas duas espécies, o O2- e o N3-, nós podemos falar que são isoeletrônicos, porque eles têm o mesmo número de elétrons, tá? Então, são espécies isoeletrônicas, porque apresentam o mesmo número de elétrons. Tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!